próximo dia 15 de abril, por iniciativa do deputado doutor Vanderlei, teremos a Comenda Lê do Ivo sendo entregue a Laudiceia Eurídice Ivo. Você vai saber quem é ela, porque ela está conosco aqui, junto com outra figura muito querida aqui no estado de Alagoas. Eu falo sobre Carlito Lima, escritor, um contador de histórias, não é? Lembra? Confissões de um Capitão. Se não lembra, procure. Publicou contos, crônicas, romances. Mas olha, quem está conosco aqui é a Laudiceia Eurídice, a quem eu agradeço, viu, Laudiceia, por estar conosco. Nós estamos no centenário de Lê do Ivo, que ainda precisa ser mais divulgado, ainda precisa ser mais visto, revisto e discutido, porque o mundo descobriu Lê do Ivo e gostou muito dessa descoberta. Um bom dia. Bom dia a você, Elias, a todos os ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar com vocês. É isso que você falou, realmente esse ano nós estamos comemorando o centenário de nascimento de Lê do Ivo, com diversas homenagens, diversos eventos acontecendo aqui na sua terra natal, que ele tanto amava, e é bem isso que você falou. Lê do Ivo precisa, mais do que transcender a sua imortalidade da academia, porque ele era um poeta, um cronista, um ensaísta, um tradutor e uma pessoa muito ligada também às questões sociais que diziam respeito ao seu coração. Olha só, quem está conosco também aqui é o Carlito Lima. Carlito, é sempre um prazer a gente receber você, porque tem história boa que vem por aí. Um bom dia. Bom dia, Elias. Primeiro, para mim é uma satisfação estar aqui no seu programa. Aqui você, que é um grande comunicador e outras coisas. Alagoas deve a você uma parte do seu trabalho que você faz, que eu venho acompanhando também de algum tempo. E agora nós vamos para o centenário de Lê do Ivo. O Lê do Ivo, que eu estava conversando com o nosso colega Cacá Diegues, que foi meu amigo de infância aqui, eu conversando com ele, ele disse: Carlito, entre os 5 melhores poetas da língua portuguesa, certamente Lê do Ivo está. Eu perguntei quais são os outros. Ele disse: não, os outros você pode botar o Camões, Fernando Pessoa, Jorge de Lima, Lê do Ivo, e ele me disse outro. Eu não sei qual é não me lembro assim qual é o outro. Mas está entre os 5 maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Eu acho que isso aí é uma coisa fantástica que a poesia do Lê do Ivo alcançou. Laudiceia, você é sobrinha Sim, de Lê do Ivo, mas é professora também. Como é que ser professora sendo sobrinha de Lê do Ivo? Não é fácil na sala de aula. Verdade. Só que tem uma situação interessante. A família Ivo, ela é muito peculiar na história das Alagoas. Meu avô, Floriano Ivo da Silva, veio de Garanhuns, e aqui constituiu essa família de 10 irmãos, né? Entre os quais, de 10 filhos, entre os quais Lê do Ivo, e sempre foi um homem voltado para as letras. Ele era advogado, e para os números, antigamente se chamava guarda-livros, né? Então, a casa do meu avô, que eu tenho recordação, era recheada de livros de todas as espécies. E foi nesse ambiente que todos eles se criaram, né? E advogados e jornalistas, como meu pai, que é o José Aldo Ivo, meu tio Floriano também, que é jornalista, eram jornalistas. Eles sempre tiveram, dentro de casa, todo o incentivo à leitura, proporcionada pelos pais, né? E isso fez com que, obviamente, esse interesse perpassasse para as outras gerações. E, inclusive, como você falou, com esse ambiente, eu me lembro ainda do meu avô vivo, apesar dele ter falecido, eu era muito pequena, mas o ambiente da casa, que foi preservado pela minha avó Eurídice, mãe do Lê do Ivo, mãe deles todos, uma lagoana de São Miguel dos Campos,
eles realmente conviviam com isso, e isso foi passado. Ou seja, nas nossas residências, digo isso porque os que permaneceram aqui em Maceió, foi meu pai e o meu tio Floriano, a biblioteca, a preservação da documentação familiar sempre foram as joias nossas, nós tínhamos acesso a isso. Então, naturalmente, a gente se interessava por leitura, e daí a minha verve, né, de ser professora. E, para mim, é maravilhoso, porque, tendo ele como um expoente máximo e depois eleito para a Academia Alagoana de Letras e a Academia Brasileira de Letras, era um expoente a ser citado de forma natural para a gente. Então, foi isso que fez com que também houvesse essa influência. E a gente sempre procurou, na sala de aula, conversar sobre todas as situações. Olha, super importante essa sua fala, porque eu já ia procurar saber qual é a situação do acervo aqui, do acesso ao acervo, da Casa de Lê do IVE. A gente tem um ambiente voltado a ele, Carlito, você, Laodiceia? Perfeito. Nós temos, sim, dentre as muitas homenagens que, a partir do ano de 2002, com os 80 anos de Tio Ledo foram realizadas, foi também feito em 2010 para 2011 o seu memorial, Memorial Lê do Ivo, que foi instalado no MUPA, não é? O MUPA é o Museu do Palácio Floriano, e tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, como também lá existe a sala de Aurélio Buarque, não é? E o patrimônio, o acervo foi doado por ele, inclusive peças de alto valor afetivo e histórico, como Fardão, da Academia, o prêmio Jabuti, que ele ganhou também, e outras peças assim de um valor estimável e pessoal. E de lá para cá, infelizmente, não houve, por parte, não é, das pessoas e das gestões, o interesse na manutenção desse acervo. E hoje ele encontra-se, segundo nossas fontes e informações, fechado, porque estão providenciando uma, digamos assim, uma reforma. Só que, infelizmente, a gente tem essa preocupação, inclusive estamos fazendo aqui com nossos amigos fraternos, no sentido do amor por Tio Ledo e por toda a sua obra e a pessoa maravilhosa que ele era, e o seu amor por Alagoas, o seu amor por Maceió também, isso retratado nas suas obras, apesar dele ter sido um cidadão do mundo. Então, nós estamos preocupados com a manutenção desse acervo e, principalmente, a reabertura desse memorial. Né? Porque uma das implicações, você me falou sobre a questão de ser professora, as preocupações que permeavam Tio Ledo era a permanência da sua obra através das futuras gerações que viriam posterior a ele. Né? Ele tinha o sentimento claro da finitude, como, não é, um bom escritor e poeta, né? Não poderia deixar exatamente. De ter, né? Então, ele tinha essa preocupação. E uma das coisas que ele mais nos pediu, à época da doação desse acervo, que ficou sob os cuidados da professora Leida Almeida, ela foi a curadora de todo esse acervo, de primeira ordem, depois passou tudo isso para o governo do Estado à época, que era o secretário Oswaldo Viegas, que realmente para ele isso foi plasmou, não é, todo o trabalho que ele tinha feito, toda a sua obra literária e pessoal. Esse acervo não teve a manutenção adequada. A gente precisa resgatar. Olha, eu estou aqui com Laodiceia Euridice Ive, sobrinha de Lê do Ive. Estamos no ano do centenário de Lê do Ive. Aliás, em fevereiro, nós tivemos aí, 18 de fevereiro, o centenário, propriamente dito, de nascimento do escritor. E eu estou na linha aqui com o deputado doutor Vanderlei, que no próximo dia 15 de abril, lá no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas, concede a comenda Lê do Ivo, sua sobrinha Euridice. Quem está conosco também aqui, doutor Vanderlei, é Carlito Lima. Doutor Vanderlei, um bom dia. Bom dia, um abraço, Carlito, um abraço em todos aí e os ouvintes da CDM. É uma obrigação, né, do parlamento alagoano, né, de lembrar a importância que esses alagoanos tiveram para projetar Alagoas, né, levar Alagoas para o Brasil e para o mundo. Né? E o Lê do Ivo é um ícone desse movimento literário. Né?
Eu estava como vice-governador do TEL quando foi criado esse acervo lá. Eu nem sei como é que está, mas eu estava ouvindo agora aí, dizer que não está bem cuidado, né? Nós vamos ter que fazer uma visita lá e cobrar do secretário da Cultura, né? Que mantenha isso com zelo, né? Porque é a memória dos alagoanos, né? A memória da formação de Alagoas, e a gente tem que ter um carinho muito grande com isso. E quem não cuida do seu passado não é capaz de entender o presente, né? E muito menos capaz de organizar o futuro, que é onde a gente vai morar. Bem, doutor Vanderlei, comenda Lê do Ivo, próximo dia 15 de Brasil. Quem foi Lê do Ivo na sua vida, doutor? O Leda é uma referência para os brasileiros, né? É um alagoano de primeira linha, né? Um ícone da cultura brasileira, né? Que se formou lá, fez parte da Academia Brasileira de Letras, e eu tive com ele uma única vez, foi quando ele veio fazer inaugurar esse acervo dele aqui no antigo palácio ali dos Martírios, né? E nós depois fomos almoçar, ele, Sérgio Moreira, que tem uma admiração muito grande por ele, que era o secretário do Planejamento, que foi um dos responsáveis por isso, e o querido Oswaldo Viega, né? Então ele influenciou uma geração, né? Porque os livros, né? A cultura é importantíssima, né? Para a gente, para a formação nossa, formação intelectual, moral, ajuda a gente a construir um projeto de vida, né? Então, eu acho que o Ivo inspirou várias gerações, né? Não de alagoanos, mas de brasileiros. O papel dele lá. Bom, Laodiceia. É relevante. Laodiceia, pois não. Receber essa comenda. Olha, eu queria agradecer, não é, ao doutor Vanderlei por essa gentil lembrança. Realmente me parece, de forma emocionada, não é, que é uma bênção que o meu tio também está me dando, por toda a proximidade, por todos os anos que, através do seu romance, né, Ninho de Cobras, houve um afastamento, e agora, de forma, digamos, intrínseca mesmo, ele está retornando, e eu recebo essa comenda com muita alegria, com muita felicidade, e me sinto abraçada por ele. Carlito Lima. Olha, essa comenda Lê do Ivo é uma das comendas assim, mais importantes na cultura alagoana. Principalmente eu tenho um amor a ela, porque eu fui o primeiro a receber a comenda. Opa, aqui, estamos fazendo história aqui. O deputado Timóteo, por requerimento do deputado Timóteo. Mas eu quero falar aqui sobre o deputado Vanderlei, que eu conheço já há muitos anos, e ele é um homem que sempre foi preocupado com a cultura alagoana. Eu quero parabenizá-lo, que ele foi já vice-governador, agora está exercendo o mandato de deputado, e eu torcendo por ele, que é uma das pessoas que eu mais admiro. Se tem um político que eu admiro, chama-se o Zé Vanderlei. Sou amigo pessoal dele, mas nem por isso de ser amigo pessoal, eu tenho que reconhecer um trabalho que ele faz para a cultura. Não é? Um trabalho. Doutor Vanderlei. Oi, Carlito, você é suspeito, né? Porque é um amigo do peito, né? Uma pessoa admirável também nesse setor humano, né? Que a cultura faz? Torna a gente mais humano, né? Que é tudo que a gente quer ser. Quem quer ser mito, quem quer ser rei, mas vai para outro planeta, né? Esse aqui é o planeta dos humanos, né? Mas eu tenho aproveitado esse mandato, né, para resgatar esses alagoanos, né, que às vezes ficam esquecidos, né? O Ledo ficou um pouco exilado aqui de Alagoas, né? No governo do TEL foi feita essa reconciliação.
Mas é preciso que a gente reafirme isso periodicamente. A Academia Alagoana de Letras está conosco nessa reafirmação do Lê do Ivo, né? E outros alagoanos importantes, que a gente não pode deixar que os jovens esqueçam isso, né? Principalmente numa época agora eletrônica, que tudo é rápido, e as pessoas estão abandonando um pouco o saudável hábito da leitura. Verdade. A gente tem que ler qualquer coisa. Verdade, doutor. E Alagoas nós temos gente da melhor qualidade, Graciliano, Jorge de Lima, Lê do Ivo, e vai por aí. Carlito Lima. Carlito Lima, que está com a gente aqui. Deputado doutor Vanderlei, muito obrigado. O senhor volta daqui a pouquinho falando de saúde, não é isso? Um abraço em todos vocês aí. Abraço também aqui ao Carlito Lima. Parabéns aí pela comenda. A reconciliação continua. Continua, Laodiceia. Se fosse possível, rapidamente, eu gostaria apenas de passar algumas homenagens que estão acontecendo durante esse tempo. Nós vamos ter amanhã, na proposição da Academia Alagoana de Letras, ali na casa de Jorge de Lima. Ali na casa de Jorge de Lima. Exatamente. Nós vamos ter uma palestra sobre isso, sobre a temática. Muito bem, Laodiceia. Muito obrigado. Obrigado ao Carlito também. Vem aí o repórter CBN.